Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 56 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como sempre eu gosto de pontuar, estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 23 de agosto de 2023, Fortaleza nublada. Agora mesmo está chovendo um pouquinho, chuva leve, mas muito pouca, né? Logo, logo faz sol. Bom, como só temos aí cerca de 10 minutinhos, vou direto ao ponto, dando continuidade aqui à análise, né, por assim dizer, embora que de forma en passant, das almas, né, dos espíritos que foram evocados, né, pela Sociedade de Paris. Então estamos nessa parte aqui no livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 2, lembrando que trata-se aqui dos bons espíritos, espíritos felizes, por assim dizer. E hoje nós vamos abordar, ou começar a abordar, a senhora viúva Foulon. Senhora Viúva Foulon. Primeiro vamos conhecer um pouquinho quem foi a senhora Foulon. Kardec descreve da seguinte forma, né? A senhora Foulon, nascida em Antibes no dia 3 de fevereiro, a senhora Foulon, né, faleceu em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865. Morou por muito tempo no Harvard, onde granjeou uma reputação como um miniaturista muito hábil, né? Ela fazia miniaturas de coisas. O seu talento notável no início não foi para ela senão uma distração de amadora, mas mais tarde, nos momentos de muita necessidade, isso possibilitou que ela ajudasse muita gente também e a si própria. O que, sobretudo, a fazia amar e estimar, o que a torna a sua memória cara a todos aqueles que a conheceram, é a amenidade do seu caráter, são suas qualidades particulares, das quais só aqueles que conhecem a sua vida íntima podem apreciar toda a extensão. Porque, como todos aqueles nos quais o sentimento do bem é inato, não fazia ostentação dele, e dele nem mesmo desconfiava. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma presa, era ela, a senhora Foulon. Sem dúvida, talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal foi levado mais longe, sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde, os seus interesses para aqueles a quem podia ajudar, quem podia ser útil. Sua vida não foi senão uma sequência de devotamentos, como não foi ela desde a sua juventude, senão uma longa sequência de rudes e cruéis provas, diante das quais a sua coragem, a sua resignação e a sua perseverança jamais faltaram. A sua visão, fatigada por um trabalho minucioso, se extinguia dia a dia, ainda há algum tempo, e a cegueira, já muito avançada, seria completa. Então temos aqui um quadro da senhora Foulon, né? Miniaturista, esposa, mãe de família, enfim, caridade. Eu acho que o que chama muita atenção aqui no texto é a caridade. A senhora Foulon ajudava a quem necessitava. A caridade, o exercício da caridade, que é fundamental, que é muito importante. Quando a senhora Foulon, que Kardec prossegue na descrição, quando a senhora Foulon teve conhecimento da doutrina espírita, isso foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe um véu que se levantou sobre alguma coisa que não lhe era desconhecida, mas da qual não tinha senão uma vaga intuição. Também o estudava com ardor, mas ao mesmo tempo com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação que era própria de sua alta inteligência.
É necessário conhecer todas as perplexidades da sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel, não ela mesma, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela auriu nesta sublime revelação, que lhe dava uma fé inquebrantável no futuro e lhe mostrava o nada das coisas terrestres. Olha só a abnegação dela e o desprendimento para com as coisas da terra, isso o que a doutrina espírita vem nos falando há longos tempos, né? Sua morte foi digna de sua vida, viu-lhe as aproximações sem nenhuma apreensão penosa. Era para ela a libertação dos laços terrestres, que deveria abrir-lhe essa vista espiritual benfazeja, com a qual estava identificada pelo estudo do Espiritismo. Ela morreu com calma, porque tinha a consciência de ter cumprido a missão que aceitara vindo para a Terra, de ter escrupulosamente cumprido os seus deveres de esposa e de mãe de família. Enfim, ela morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separada de seus filhos do que durante a vida corpórea, uma vez que poderá doravante estar com eles em espírito, sobre qualquer ponto do globo em que se encontrem, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção. E aí, né, a sociedade declara uma coisa interessante, né? Desde que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi conversar com ela. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita fizera nascer entre elas e nós explicam algumas de suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. E aqui agora segue-se a primeira comunicação com ela. Interessante que ela se dirige à sociedade, depois conversa um pouquinho com a dona Amélie, né, esposa do Allan Kardec, a quem ela chama carinhosamente de senhora Allan Kardec, e depois ela se dirige ao próprio Allan Kardec. Então a mensagem deu-se em Paris, no dia 6 de fevereiro de 1865, 3 dias depois de sua morte. Estava segura de que teríeis o pensamento de evocar-me logo depois de minha libertação, e estava pronta para vos responder, porque não conhecia a perturbação. Não são senão aqueles que têm medo, que são envolvidos por essas trevas espersas. Interessante o comentário dela do não ter medo, do não ter passado por perturbação. Provavelmente a perturbação dela foi muito pouca, muito pequena, muito breve, muito rápida, característica de quem é desapegado, de quem é desapegada, de quem tem uma vida pautada na benevolência, uma vida pautada a outro sim, em ajudar o próximo. E aí a mensagem segue. Pois bem, meu amigo, estou feliz agora. Esses pobres olhos que estavam enfraquecidos e que não me deixavam senão a lembrança dos prismas que tinham colorido a minha juventude com o seu cintilante Fausto, abriram-se aqui e encontraram os esplêndidos horizontes que idealizam em suas vagas reproduções alguns de vossos artistas, mas cuja realidade majestosa, severa e todavia cheia de encantos está marcada com a mais completa realidade. Aqui ela começa a falar sobre arte, né, sobre as cores, sobre as paletas de cores do mundo espiritual. Não faz senão 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações rumo ao ideal de beleza nas artes não eram senão a intuição de faculdades que estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolveram na minha última. Mas, quanto tenho a fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que fere o espírito, chegado à região da luz, pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita e que só ao espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver com toda a sua ostentação no vosso mundo deserdado. Incrível a sua alusão à arte, a sua alusão ao estado agora de percepção de novas cores, de novas
enfim, de novas texturas, de novas vidências de realidades que ela talvez nem suspeitava. Interessante também o fato de ela reconhecer na vida espiritual outras vidas que já teve, reconhecer na arte, que ela mesma era artista, né, miniaturista, reconhecer que ela já praticava isso há mais tempo, que possivelmente relembrara de encarnações anteriores. Bom, aqui ela põe fim na parte artística, né, bastante para o artista. Agora a vez da amiga, se dirigindo agora à senhora Amélie, né, esposa do Allan Kardec. Por que, boa amiga, né, senhora Allan Kardec, vos comoveis assim com a minha morte? Sobretudo vós que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis regozijar-vos, ao contrário, por ver que agora nada mais tenho para beber no copo amargo das dores terrestres que esvaziei até a borda. Crede-me, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los é duvidar da verdade do Espiritismo. Rever-me-eis, estejais segura disso. Parti primeiro porque a minha tarefa nesse mundo estava finda. Cada um tem a sua a cumprir na terra, e quando a vossa estiver finda, vireis repousar junto a mim, para recomeçar em seguida, se for necessário, tendo em vista que nada na natureza permanece inativo. Cada um tem as suas tendências e obedece a elas. É uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Também, boa amiga, de indulgência e caridade, todos necessitamos reciprocamente, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. Com esta divisa, tudo vai bem. Olha só que lucidez dela lembrando da continuidade, e recai naquela nossa fala que temos estabelecido, o que fazer no mundo espiritual. E aqui está a dona Foulon lembrando que continuam os trabalhos, continuam os afazeres, continuam aquilo com que tem que se fazer, a dedicação, no caso dela, às artes, a dedicação logo mais, nós já vimos um pouquinho. Agora, na segunda parte, vamos ver a dedicação que ela vai ter às filhas, uma inclusive que mora aqui na América do Sul, ou morava na época, né? Muito interessante essa questão da continuidade, né? Do fato de que nada é inativo, né? Ou seja, que realmente há muito que se fazer no mundo espiritual. E agora ela se dirige ao Allan Kardec, muito interessante. Ela primeiro diz assim, né? Não me direis para deter-me. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Deste modo vos deixo. Agora é a vez do meu excelente amigo, senhor Kardec. Ela agora se dirige ao Allan Kardec. Quero agradecer-lhes as afetuosas palavras que consentiu dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, porque pouco faltou para partirmos juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. A alusão à doença, né, que o Kardec tinha, e o que o senhor de Malory também aventara. Que teria dito ela, a companheira bem-amada, se de vossos dias, se os bons espíritos nisso não pusessem boa ordem? Então ela teria chorado e gemido, e eu o compreendo, mas também é necessário que ela vele para não vos expordes de novo ao perigo antes de acabar o vosso trabalho de iniciação espírita. Sem isso, correis o risco de chegar muito cedo entre nós e de não ver, como Moisés, a terra prometida senão de longe. Tende-vos, pois, em guarda, é uma amiga quem disso vos previne. Agora me vou, retorno para junto dos meus caros filhos. Depois vou ver, além dos mares, se a minha ovelha viajante chegou enfim ao porto, ou se ela é o joguete de tempestade. Alusão a uma das filhas que morava na América, né? Que os bons espíritos te protejam. Vou juntar-me a eles para isso. Voltarei a conversar convosco, porque sou uma conversadora infatigável. Disso vos lembrais. Adeus, pois, bons e caros amigos. Até breve. Viúva Foulon. E é isso, né? Temos aqui olha só a menção de que ela sabia da doença do senhor Allan Kardec, a prevenção que ela pediu para ele ter, o cuidado, né, para que ele possa, então, ter mais longevidade, até para cumprir a obra que não poderia ser prejudicada.
a preocupação com os filhos, a filha em especial, que estava aqui nas terras das Américas. Enfim, é incrível, gente. Incrível saber que a vida espiritual continua, a vida material, e que a vida continua e há muito o que se fazer. O que vocês acharam? Deixem aí o comentário. Nos estendemos um pouquinho hoje, mas é porque o texto é maravilhoso também. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima. Tchau.